Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez é uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui de novo, né, de maneira online, de maneira remota, mas é muito gratificante a gente poder retomar, né, os nossos estudos. Bem, e hoje é aula de estudos amazônicos. Ok, queridos? A gente vai falar sobre o período da borracha. E que período foi esse, o período da borracha? Conforme nós já estudamos em sala de aula, né, na verdade a gente está revisando o conteúdo, e aí vocês podem acompanhar na apostila de vocês também, e vocês vão anotando também toda a dúvida que vocês tiverem para ao final da aula, aí você manda no chat aí, e a gente tenta dirimir essas dúvidas. Ok, queridos? Então vamos lá. Olha só, o que é o período? O que representa o período da borracha para a história do nosso estado e da nossa região? De acordo com os economistas, foi um dos períodos de maior desenvolvimento econômico e em curto espaço de tempo, né, da nossa história, um dos maiores. Então, esse período da borracha, né, é o período, né, da extração da borracha, extração da seringa, né, na Amazônia para compor, né, como um componente da indústria automobilística que está, né, a nova indústria automobilística que está em pleno desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos. Ok? Então, no fim da década de 40, né, a 50, nós aqui no Pará, nós estávamos sofrendo ainda os efeitos da cabanagem, toda aquela repressão anti-cabana. Então, e é um período de estagnação econômica. E o período que segue, o período chamado de ciclo da borracha, o período da borracha, que era uma antiga droga do sertão, né, ela vai se tornar a matéria-prima dessa nova indústria automobilística, que eu falei para vocês agora há pouco. E por que isso é representativo, isso é importante, né, economicamente para a nossa região? Porque a nossa região, a Amazônia, era, nesse período, né, a única região produtora de borracha no planeta. Então não havia outro lugar no planeta que se produzisse borracha, né, que se produzisse a seringa, conforme vocês podem observar aí na imagem. Tem uma imagem de uma seringueira, né, e aí o látex, né, essa seiva sendo derramada aí numa tigelinha. E ao lado, o pleno desenvolvimento, né, a produção de pneus do qual a borracha era matéria-prima. E essa indústria está em pleno desenvolvimento, né, na Europa e nos Estados Unidos. Ok? Então, a nossa região era, no período, a única região produtora de borracha no mundo. Ok, queridos? Bem, e como é que se inicia? Como é que se tem a evidência, né, essa condição, esse conhecimento que a borracha serve como matéria-prima para essa indústria automobilística? Bem, e aí eu vou intitular isso aqui, da experiência dos índios à indústria moderna. Primeiro, o que a gente precisa entender são os sinônimos, né, os correlatos que existem em relação à borracha. A borracha, né, é o produto da Héveas brasiliensis, que é o nome original, o nome latino, é o nome científico da seringueira. É um dos nomes científicos. Nós temos principalmente 3 tipos aí. A Héveas brasiliensis, que é a mais comum, né, de maior produção. A Héveas guianiensis e tem um terceiro tipo. Né? Nós temos 3 tipos principais, né, de seringa. A principal é a Héveas brasiliensis. Né? Além da Héveas brasiliensis e da Héveas guianiensis, tem a Héveas betaniana, né? Essa com menor intensidade. Bem, e essa seiva da Héveas, que está presente nas nossas florestas tropicais, ela é chamada de látex inicialmente, né? Borracha, seringa, e ela corre por vasos, né, que estão entre o tronco propriamente dito e a casca da madeira, né, como se fossem veias, né, esses vasos. Né? E como é que se tem conhecimento
dessa propriedade elástica, dessa propriedade, né, da borracha. Os índios, há muito tempo, já conheciam essas propriedades, eles já utilizavam o látex, né, eles serviam, né, como matéria-prima de alguns instrumentos que eles faziam, a gente vai ver lá na frente. Além disso, né, existem outras árvores da qual se extrai o látex, né, como o caucho é uma delas, né, mas em menor intensidade. Bem, a seringueira ou Aevias brasiliensis, né, é a Aevia mais produtiva. É a seringueira, né, a espécie de seringueira mais produtiva que tem. Bem, e como eu falei para vocês, primeiro os índios já têm conhecimento. Depois, os europeus, conforme o título aí, eles descobrem a borracha, isso já no século XVIII. Então, quando os portugueses eles descobrem a borracha, eles vão chamar ela desse nome borracha. Por quê? Porque no momento eles pegavam, por exemplo, parte desse produto que permitia apagar a tinta da caneta no papel, a tinta que havia escrito no papel, né? Como se fosse uma borracha hoje que vocês utilizam aí no seu dia a dia. E eles vão se maravilhar com essa qualidade, né? Com essa qualidade de apagar a propriedade elástica, principalmente, né, quando eles têm o conhecimento do relato do cientista francês. Ele era cientista e ficava viajando pelo mundo, pela Amazônia e tal. O La Condamine. O La Condamine, ele, durante uma viagem dele de 35 a 45 na Amazônia, ele escreve o seguinte, olha lá o que ele diz. Eu vou ler ipsiliter. Quando essa resina está fresca, dá-se como moldes. A forma que se quer é impenetrável à chuva. Ou seja, ela é impermeável, né? Mas o que torna digna de nota é a sua grande elasticidade. Fazem-se com ela garrafas e botas e bolas ocas. Quem fazia? Os índios. Então, os portugueses do Pará aprenderam com os omáguas, é uma tribo lá do Médio Amazonas, né, a fazer com a borracha, com essa substância, umas bolas de seringa. Né? Isso aí é descrito por La Condamine em 45. Okay? Então, é dessa maneira que os europeus eles descobrem a borracha já utilizada pelos indígenas. Bem, mas aí ela está sendo utilizada de forma artesanal. Como se dá essa passagem do uso artesanal até a grande indústria? Isso acontece no século XIX. Bem, mas para essa utilização na grande indústria, em larga escala, havia alguns problemas técnicos que dificultavam a boa utilização, principalmente ela nessa forma fria. Por exemplo, quando ela era utilizada nas ruas, no asfalto quente, ela ficava pegajosa. Já quando o clima estava muito frio, ela ficava enrijecida. É aí que a solução veio através de um cidadão dos Estados Unidos chamado Goodyear. Goodyear, que hoje é marca de pneu, né, continua como marca de pneu, em 1939 ele vai inventar a vulcanização, que é um processo de temperatura e pressão pelo qual a borracha passa, que resolve esse problema, né? Tanto de frio como quente, tanto faz. Okay? Então, a vulcanização inventada, descoberta por Goodyear, ela vai facilitar esse uso. E logo essa demanda, essa utilização desse novo produto, ele vai se intensificar. Por exemplo, na Grã-Bretanha, ela importou mais de 200 quilos de borracha em 1930 para utilizar na sua indústria de automóveis. Né? Então, de 1930 até, por exemplo, 1974, de 200 quilos em 1830, passou a 10 toneladas em 1874. Então, mas isso ainda quando a gente tinha conhecimento da vulcanização apenas para facilitar o uso. E esses pneus eram pneus maciços. Mas o grande salto, o salto decisivo, foi quando Dunlop observou, o filho dele estava andando de bicicleta e tal, ele pegou a bicicleta do filho e ele inventa a roda
pneumática, ou seja, uma roda com ar dentro. É por isso que o nome é pneu, né? Então, a roda pneumática, né? O inventor disso aí foi Dunlop, que também é marca de pneu até hoje. E ele vai aplicar primeiramente na bicicleta do filho dele, por isso a imagem aí, em 1888. E aí o uso ele se torna cada vez mais intensificado. Bem, da droga do sertão à borracha industrial, o Pará foi transformado. Então, olha só, até o século XIX, início do século XIX, a economia era baseada nas drogas do sertão, ok? Bem, mas entre as drogas do sertão está uma que vai receber grande destaque, que é a borracha. Por isso o título da droga do sertão é a borracha industrial. Então, até o presente momento, a borracha é apenas uma droga do sertão, uma das drogas do sertão, né? Então, e nesse momento, né, de utilização, a Amazônia, como eu já disse, era o único fornecedor mundial de borracha. E é por isso que a Amazônia vai se beneficiar, nós aqui, a nossa região, vai se beneficiar do aumento da demanda estrangeira. A partir de 57, a borracha vai se tornar o produto mais exportado, né? Mais de 30% do total, né? E em 6 anos passa para 43% das exportações. Então, quase a metade das exportações do Pará era borracha. E o aumento dessa produção foi cada vez mais rápido, né? E vai se estender do Pará para o resto da Amazônia, principalmente para o estado do Amazonas, né? E depois para o estado do Acre, e assim sucessivamente. Ok? A partir de 90 isso. E um aspecto original e único, né? É a grande indústria, né? A borracha, o pneu que é produzido por essa grande indústria, é interessante isso, né? Toda essa estrutura industrial, toda essa grande indústria automobilística, qual é a base? O trabalho manual do seringueiro, o trabalho, né, de extração da borracha, o extrativismo vegetal com base na mão de obra do seringueiro. É interessante isso, né, queridos? Beleza. E quem era o seringueiro? O seringueiro era e é, né, um homem que trabalha na mata, que vive da extração do látex, da seringa, né, ou seringueiro. Olha aí, vocês podem observar no lado, aí na imagem. É o seringueiro, o rifle na mão, a gente vai ver para que, né, por que eles andam com o rifle, as tigelinhas, a machadinha na mão, né, e aí ele vai abrindo, né, cortando, riscando a casca, como eu disse para vocês, existem os canais que são né, por onde entre a casca e a madeira, propriamente dita, pelos quais corre a seiva, que é o látex. Observem aí, ok? Observaram, né? Vamos lá. Então, mas como é que era a vida desse seringueiro? Eu vou ler aqui, né, na íntegra, o poeta que vivia lá, que ele vem de lá do Nordeste, né, vem aí para trabalhar na borracha, e ele é um poeta, ele vai escrever como é que era a vida do seringueiro. Eu vou ler na íntegra aqui, o professor Vicente Salles, né, em uma das obras deles está esse cordel aí na íntegra, né? Vamos lá. Ele diz assim, o poeta caninana, ele diz assim: eu vou ver se Perdão. Vamos lá. Eu vou ver se introduzo a vida do seringueiro. De noite está na barraca, de dia está na madeira. De noite estava lá na barraca dele, de dia trabalhando na madeira. De manhã saio à estrada, sem nela saber andar. Com a machadinha na mão, corta aqui, corta acolá, colocando as tigelinhas, cada qual no seu lugar. À tarde, volto à barraca, sem descanso no coração. Num braço, conduzo o rifle e na outra, levo o bulhão. A vida não é boa. Quem quiser, vem experimentar. Se o colher é muito ruim, mas pior é o defumar.
e ainda cortar cavaco e depois ir mariscar. Mas quando dá o caiporismo, em tudo bate a sezão. O beriberi aparece, incha a perna, incha a mão. Improvisa essas coisas, que se dá com o seringueiro. Perdeu cor, perdeu saúde, perdeu crédito e dinheiro. Muito legal, né? É interessante como ele retrata a vida do seringueiro. Como eu falei no primeiro, ele diz, de noite ele está na barraca, é o tempo que ele tem para descanso. Mas de dia ele está no madeiro, está lá na seringueira, cortando. Ele diz, eu saio à estrada. Estrada não é essa estrada normal, eram os caminhos que era aberto pelo mateiro, a gente vai ver daqui a pouco. Ele identificava, né? Então o mateiro identificava a parte da floresta que tinha mais seringueira, identificava, aí o seringueiro ia atrás, né? Porque então sem nela saber andar, porque quem abria as estradas era o mateiro e ele ia depois com a machadinha na mão, corta aqui, cortar, colocar, colocando as tigelinhas para aparar a seiva, cada qual no seu lugar. À tarde volta à barraca, com descanso, sem descanso no coração. Ele vinha, recolhia, né, todas as tigelinhas, colocava num bulhão. O bulhão era um balde, a gente vai ver ali na frente, meio com a boca meio afinada, né, no qual ele iria pegar e despejava as tigelinhas com a seiva. E o rifle, que era para se defender de animais, né, na selva, do perigo da selva, do enfrentamento com os indígenas e uma série de perigos que a gente vai ver daqui a pouco. Ele diz, olha, a vida aqui não é boa, quem quiser experimentar e tal, o pior é defumar. Por que o defumar? Porque quando ele chegava, ele pegava aquela seiva líquida e cortava o cavaco, que é aqueles cacos de lenha, né, fazia a fogueira e em cima daquela fumaça ele pegava uma espátula e ia derramando devagar aqui a seiva e essa ela ia enrijecida, ela era enrijecida, né, por essa fumaça, por essa defumação, fazia então aquelas bolas de seringa que era assim que ela era vendida, ok? E depois mariscar, imagina depois disso ele mariscar e ir atrás de animais, né, para caçar, para pegar, para se alimentar no outro dia. Entendeu? Mas quando dá o caiporismo, em tudo bate sezão, beriberi aparece, incha a perna e incha a mão. Caiporismo, sezão, beriberi, tudo são doenças atreladas que a vida do seringueiro, que eles estavam lá, ou por picada de inseto, né, ou qualquer outra coisa. Então, eles adquiriam várias doenças, beriberi, sezão, caiporismo, né, que dava febre, dava tudo quanto. Agora imagina ele sozinho no meio da mata, né? Além dos perigos que eu falei da selva, que era normal. Improvisa essas coisas, tal. Perdeu cor, perdeu saúde, perdeu crédito e dinheiro. Não tinha saúde, perdeu a cor, por quê? Porque o contato dele, ele andava na mata fechada, então não tinha contato com o sol. Né? O sol, né, era a mata fechada, né, ela impede a passagem do sol. Então, ele não, essa é a ausência da vitamina D. É isso? Perdeu crédito e dinheiro. A gente vai ver lá na frente. Isso aí está relacionado ao sistema de aviamento. Ok? A gente vai ver lá na frente com detalhes. Ok, queridos? Vamos lá. E quais as principais atividades? Né? Anteriormente nós falamos, né, em tudo que ele utilizava. Então, olha só o que Arthur César Ferreira Reis, em 1953, ele escreve, olha lá. O seringueiro sai de madrugada pela trilha, aquela estradinha, né, a estrada que eu falei para vocês. Veste calça e blusa de mescla, né, cobre a cabeça, ora com chapéu de palha de fabricação rudimentar, vocês conhecem, atira a colo um rifle e o terçado a cinta e outras ferramentas. Então, olha aí, essa machadinha ela era utilizada, vocês estão vendo aí na imagem, para abrir, né, assim, aqueles como se fosse canais ali na casca da madeira, da seringueira, vocês estão vendo, para escorrer a seiva. O facão, né, o terçado, o rifle, olha o bulhão que eu falei para vocês, de onde eles pegavam a tigelinha e despejavam aí no bulhão para ir defumar à noite. Ok? Olha aí. Olha a defumação aí que eu falei para vocês. Então, vocês estão vendo essa bola aí? Era como eles iam derramando a seiva e defumando. Essa fumaça, ela enrijecia, né, o látex para tornar ele comerciável. Ok? Vamos lá. Dia a dia do seringueiro. Vamos ver o que o autor ele fala em 89. Olha lá.
Os que observam as condições de vida no sistema de coleta confessam que eram miseráveis e perigosos. De acordo com o sagaz explorador da região, o Coronel Church, as condições impõem maior perda de saúde, vida e material do que campanha militar ativa. Então imagina uma guerra, isso aqui é pior do que o cara estar na guerra, né? E o sofrimento humano é pavoroso. Ok? A exploração a que os seringueiros estavam sujeitos era tamanha que, nas palavras do maior jornalista brasileiro, Euclides da Cunha, constituía a organização de trabalho mais criminosa que podia ser imaginada pelo egoísmo mais revoltante. Ok? Então, olha só como é que era o dia a dia do seringueiro. Na saúde, Oswaldo Cruz, o grande médico sanitarista, ele diz que nas áreas de produção da borracha existiam várias doenças, como a malária, né, aplicada no inseto e tal. O beriberi, já falei para vocês, desinteria, né, pneumonia e outras moléstias. A pneumonia é em grande parte pelo processo de defumação. Vocês já viram como é que, assim, quando fazem protesto, quando as pessoas estão lá queimando o pneu, aquele cheiro horrível que fica, né, aquela fumaça preta? Imagina que se você passa longe daquela fumaça. Agora imagina o cara em cima aqui defumando e, né, e jogando lá aquela borracha líquida ali, que até ela ganhar o látex, até ganhar a condição de borracha, né? Imagina o cara cheirando aquilo, né, a tarde inteira, né? E com certeza problemas, né, de pulmão ele adquiria, né? Entre elas a pneumonia. Ok? Perigos na floresta eram enormes. Morte frequente por ataque de animais selvagens, picadas de répteis, chuva, umidade constante, enfrentamento com os indígenas, a má alimentação, quando se alimentavam, né? A fumaça da defumação, acabei de falar, que ataca, além dos pulmões, ataca também a vista, né? Parecia que o cara estava, né, tinha consumido droga, né, que estava com o olho vermelho, mas na verdade era a fumaça lá da borracha, da defumação. Habitação. Eles faziam o tapiri. O que era o tapiri? O tapiri, eles enfincavam 4 madeiras, né? Sobre essas 4 colocavam mais 4 travessas e sobre elas eles erguiam uma casa, uma parede de palha, né? Coberta de palha. E normalmente esse tapiri, eles tinham uma certa altura em relação ao solo. Principalmente, olha lá, para se proteger de ataque de animais selvagens. Então, lá a cédula tinha uma altura considerável, subia numa escada e tal, para se protegerem aí do ataque de animais selvagens. Ok? Quem eram os seringueiros da época? Bem, no início da borracha, os índios vão ser recrutados. Nós vamos pegar lá, vai ser num trabalho, né, obrigatório, obrigado, trabalho de escravo, né? Eu arrisco aqui a falar. Então, eles vão colocar os índios lá para trabalhar. O grande detalhe é que o índio está acostumado, né, com o seu cotidiano, ele é diferente, ele não tem essa lógica acumulativa, capitalista que nós temos. O índio, ele pegava, conseguia aquilo que era suficiente para o dia, a comida e tal, e pronto, parava, ia lá, deitava na rede dele, e assim funcionava o dia dele. Entendeu? Bem, e ele é colocado para trabalhar com horário para começar, horário para terminar, horário para se alimentar. Então, isso aqui vai de encontro ao cotidiano do indígena. E aí, pensa só, eles eram vigiados lá para cortar a seringa. Agora imagina, né? Quem conhecia melhor a mata que os índios? Ninguém. Como ele conhecia melhor do que ninguém a mata? Na primeira, como se diz assim, na primeira, né, distração, como diz aqui no Pará, patetada, que ele dava, que o vigia lá dava, ele fugia, né? E normalmente, né, eles eles passavam a habitar não mais aquela região, eles iam para o início, para as cabeceiras, como diz aí, dos rios, né, para a nascente dos rios, que era uma região bem longínqua para não se deixar mais explorar. Ok? Bem, como vai falhar o processo de inserção dos indígenas nesse trabalho, né, de extração da seringa? Aí, através de um processo de propaganda enganosa, né, eles vão, né, lá para o Nordeste, vão arregimentar
os nordestinos que está passando nesse momento por uma das piores secas da história. Então o cara está lá, não tem perspectiva de vida, eles começam com a propaganda enganosa. Olha, bora lá para o Pará, bora ficar rico lá na Amazônia e tal. Tem água, tem trabalho, tem casa. O cara está na situação que está. Ele vem embora. Né? Vem embora, são arregimentados, e chega aqui eles encontram uma situação totalmente diferente, né? Daquela promessa de ficarem ricos aqui no estado do Pará. Ok, queridos? Bem, e o seringal? O que era o seringal? Vamos lá, queridos. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que ninguém plantou essa seringueira. Então, se ela tivesse plantada, ela estaria de forma ordenada, né? Em linha, uma após outra. Não, ela está, né, de maneira natural. Da maneira como Deus deixou isso aqui. Então, se ela está de uma maneira natural, ela está dispersa na floresta. Uma seringueira aqui, né, uma outra árvore aqui, uma castanheira aqui, assim, uma palmeira aqui, assim sucessivamente. Então, o que era o seringal? Era a parte da mata com mais seringueiras, com mais incidência de seringueiras. Né, umas 10 ou mais por hectare. Onde tinha essa maior concentração de seringueiras, era chamada de seringal. E como é que acontecia a organização desse seringal? Lembra que eu falei no mateiro agora há pouco? Se vocês prestarem atenção, aí tem como se fosse uma estradinha, um caminho aí nessa imagem. E era justamente esse o trabalho do mateiro. O mateiro, ele ia antes, né, ele identificava esse seringal, a parte da mata com maior incidência de seringueiras, e ele abria essas estradinhas, esses caminhos na mata, né? Ele delimitava essas estradas de seringa e depois vinham, né, os seringueiros para fazer a coleta, a extração da seringa. Ok? E como é que era a geografia do seringal? Esse mapa, eu sei que ele é de 1924, tá? Esse mapa é um mapa dos seringais do Pará. Então, se você olhar aí, você não tem a presença, porque ela estava mais ao norte, mais ali na Guiana, da Héveas guianienses. Mas você tem a presença da Héveas betamianas, né, com menor incidência, e com muito mais incidência, a Hévea brasiliensis, essa que está o pontinho aí, como vocês podem observar. Né? E só lá no norte e no nordeste do Pará, você percebe aí a incidência da Hévea betamiana. Ok? Da produção na mata ao porto de exportação. Bem, existia toda uma logística, né, para a coleta dessa borracha até chegar nas casas de exportação em Belém e em Marabá. Então, olha lá, o seringueiro dependia do aviador do barracão. Quem era o aviador? Era o dono do barracão, aquele que aviava. Ele tinha tudo que era necessário para o seringueiro, né, entrar na mata e fazer a coleta e se alimentar, além por exemplo, querosene para iluminação, né, das lamparinas, dos lampiões e tal, e tudo que era necessário. Aí embaixo você tem uma imagem, tá, que você vai perceber mais ou menos como é que funcionava o barracão. Você vai ver vários instrumentos aí que era necessário para dar suporte, uma infraestrutura, por menor que fosse, para o seringueiro. Então, o aviador era aquele que aviava, né, do verbo, vocês podem consultar aí o verbo, né, aviar. É por isso que o cara, né, chegava lá no barracão, né, ele se aviava de tudo que era necessário a essa infraestrutura que ele precisava para a coleta da borracha. E vice-versa, o aviador também dependia da borracha que era coletada pelos seringueiros. Só que nessa relação, o aviador, né, ele tinha muita vantagem. Então não havia igualdade nessa relação. Né? Então, imagina lá o seringueiro que vivia isolado lá na mata e dependia de tudo para a sua sobrevivência do aviador. Né? E esse aviador ele vai se aproveitar dessa situação, por quê? Porque ele vai impor os preços dele, os mais exorbitantes possíveis, né? E ele vai determinar o preço pelo qual ele comprava borracha. O cara chegava lá, coitado, lá da mata com aquelas bolas de seringa. Olha, é tanto. Ele, não, que dá o preço sou eu posso pagar tanto. Entendeu? E aí? Tinha que comprar, não tinha jeito.
Então, olha lá, tinha que vender no caso, né? Então, esse sistema, aí olha só, normalmente, imagina o cara vindo lá do Nordeste, sem nenhum tostão no bolso. Quando chegava aqui, ele caía de paraquedas lá no meio do seringal para coletar. Ele precisava de muitas coisas, ele precisava, olha lá, o rifle para se defender, ele precisava do facão, ele precisava do bulhão, das tigelinhas, do terçado lá do facão, de tudo. Né? Aí ele precisava se alimentar, ele precisava do feijão, do arroz, do charque, do querosene para lamparina, né? Da farinha e tal. E tudo isso, o aviador, o dono do barracão, ele aviava, ele entregava, ele, olha, vai precisar disso, mas estou sem dinheiro, não, depois se acertava, é o famoso caderninho do fiado. Quando ele chegava com as bolas de seringa para vender para o aviador, então, aí é que ele ia bater a conta. Então, sempre a conta dele era maior do que o dinheiro que ele vendia a borracha. E aí era inserido nessa conta dele o dinheiro que foi pago pelo cara da passagem que foi paga lá do Nordeste para Belém, o dinheiro da passagem de Belém lá para o interior, lá para o Seringal, entendeu? Então, tudo isso era inserido na conta. Então era uma dívida impagável. Eles não conseguiam ir abatendo, mas eles nunca conseguiam pagar essa dívida, ok? E ele precisava mensalmente ou quinzenalmente, sei lá, desses insumos para dar suporte à coleta da borracha. Então ele precisava de novo do feijão, do querosene, disso, daquilo, e essa conta ia só aumentando e nunca era paga. Então, com isso, ele ficava preso, ali é o aviador, ok? Isso lá. Já em Belém, uma pouca quantidade, uma meia dúzia de grandes firmas estrangeiras, né, principalmente que tinham matrizes na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos, eles monopolizavam, eles reuniam toda essa produção regional. Então, algumas poucas firmas, né, dos Estados Unidos, da Alemanha e da Inglaterra, principalmente, elas monopolizavam, elas reuniam toda essa produção regional. Ou seja, a comercialização, o monopólio, a economia da Amazônia estava toda nas mãos desses caras aí, dessas empresas. Né? Então, se algo desse errado, já era pra gente. Como deu, né? Então, olha lá, aqui, você pode ver aqui como funcionava o sistema de aviamento, né? E aí você está vendo um termo que eu não falei, chamado regatão. Regatão era o barco que entrava, né, fazia também a coleta, era como se fosse um barracão ambulante, ele ia com tecidos, com tudo isso aí que tem só que dentro de um barco. E ele entrava nos rios menores, né? E lá ele fazia a troca, né, com a borracha desses produtos, ok? A população aumentou e tem agora características novas. A população aumentou muito. Muito mesmo, querido. Então, imagina uma população, a gente está vivendo aí, né, o período fim da cabanagem, de estagnação econômica, demográfica, e de repente surge um produto e tal que com promessas de ficar todo mundo rico. Então, o fluxo de imigrantes, né, das pessoas que chegam para morar aqui na região, é muito grande. É muito grande. Né? Então, olha lá, aqui, quase a totalidade desses imigrantes vieram do Nordeste, principalmente, né, cearense, que eles vêm. Ele tem dois fatores. Um fator de repulsão, quando há um processo imigratório, né? Quando tem um processo migratório, você tem que analisar alguns fatores. Os fatores de repulsão, né, que expulsam, né, os migrantes do setor, do lugar onde eles estão, e lá no caso do Nordeste, a intensa seca que se vivia lá, né? E o fator de atração, um que expulsa, outro que atrai. O fator de repulsão era a seca, e o fator de atração, a promessa enganosa de ficar rico aqui no Brasil. Aqui na Amazônia. E é interessante como eles pegam a imagem de alguns cearenses que ficaram realmente ricos aqui na região, mas que eram os donos do seringal, não eram seringueiros. Eles pegam o exemplo desse cara e dizem, olha, venham ficar rico aqui na Amazônia. E isso vai atrair muita gente, um grande fluxo de imigrantes aqui para a nossa região. E com isso a população aumenta muito. Bem,
Lembra que eu falei para vocês que os índios foram arregimentados inicialmente para trabalhar na borracha? Pois é. Com a fuga desses índios para a nascente dos rios, para as cabeceiras dos rios, né, a fuga, a morte de índio e tal, eles vão se tornar minoritários na população, justamente porque eles vão se esconder, eles vão embora e tal. Por quê? Porque eles não vão se submeter a esse trabalho escravocrata, né? Então, eles vão se refugiar, né? Eles vão sair das suas terras e vão se isolar, né? E desaparecer do mapa. Então, eles vão se tornar, o que antes era a maioria, vão se tornar a minoria da população paraense. E tem mais um outro povo, o povo negro. Os negros, eles estão aí em processo de libertação, um processo de libertação da escravatura no Brasil. A Lei Áurea está em evidência. Então, nesse momento, eles também são arregimentados, em menor escala, mas para trabalhar na borracha. Por quê? Porque eles estão livres, mas continuam pobres. Imagina, ele trabalha aqui na dependência de alimentação, de trabalhar tudo aqui com os seus senhores, senhores de escravo e tal, e de repente eles estão libertos, mas aí não tem emprego, não tem comida, não tem casa, não tem nada. Eles vão se submeter à mesma situação anterior, por comida, por exemplo. E muitos deles vão trabalhar também na borracha. Ok? Ok, queridos? Existem alguns outros setores além da borracha. Quais os setores, Silvio? Existe, além do extrativismo, que é o processo de extração, você não planta, mas extrai, que é diferente da agricultura, que você planta, depois colhe. A borracha, ela é o mais importante, mas existem outros setores econômicos, como a agricultura, a indústria, o transporte, o comércio e as finanças. Mas todos eram ligados à economia da borracha. Como eu disse, 43% já atingia das exportações, elas vão ser de borracha, de seringa. Então, a economia toda acontece, gira em torno da borracha. Bem, mas aconteceu uma tentativa de se desenvolver a agricultura, pela necessidade da agricultura. Havia a pesca do pirarucu, aí vocês podem ver na imagem, de camarões, quelônios, de jabuti, tal, tartaruga, crustáceos, e derivado como o grude do peixe, principalmente da gurijuba, até hoje, queridos, ele é vendido, é utilizado na produção de cola, entre outros materiais. A manteiga de tartaruga, a caça e a extração vegetal de um produto que lá na frente a gente vai ver que vai começar a haver uma transição da borracha para ele, que é a castanha do Pará, que vai haver uma crescente produção de castanha, principalmente aqui na nossa região. E havia também os produtos da roça, da criação de gado bovino lá na região do Marajó, nos campos do Marajó. Esses eram alguns dos setores da economia, além da tímida expansão da indústria. Nós tínhamos uma tentativa de se desenvolver também uma indústria, só que de maneira bem tímida, principalmente na transformação de produtos vegetais, produtos nativos da nossa região, como o cacau, a de fibras, óleos aromáticos, cana-de-açúcar para a produção de cachaça, mas tudo isso aí, essa tímida indústria, para atender a demanda local. Mas olha só, como era o nosso principal produto? Não era a borracha? Não havia indústria de beneficiamento da borracha. Ela era vendida de maneira bruta, e a fabricação desses produtos ela acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Lá ele gerava emprego, gerava renda. Então, a borracha bruta que era vendida aqui, ela era vendida a baixo preço. Então, aí são os produtos de transformação que era para a indústria local, como o cacau, para a produção de chocolate, que vocês podem ver aí na imagem de vocês, a fibra aí no lado, os óleos aromáticos e a cana-de-açúcar. Ok, queridos? Meios de transporte.
houve uma mudança fundamental. Antigamente o transporte, né, isso antes da invenção da máquina, ele era feito de maneira a utilizar os ventos, por exemplo, barcas à vela para fazer esse transporte. Por exemplo, uma viagem daqui para Manaus, de Belém para Manaus, durava em torno de 100 dias. Né? Então, e com isso surgem os vapores, era o navio a vapor. Né? Então, o governo ele vai criar para gerenciar, né, esse transporte, esse novo sistema de transporte, que são os vapores, né, a Companhia de Navegação de Comércio do Amazonas. Né? E cada barco ele transportava 20 vezes mais a quantidade de mercadoria do que as barcas à vela. Né? E a viagem ela encurtou muito, né? Agora é máquinas que funcionam e não mais o vento, né, que move esses barcos. Então, olha lá, aí você tem aí o transporte de passageiros e cargas através desses vapores. Aí você pode perceber um exemplo clássico aí desses vapores, eram os barcos movidos a vapor, a caldeira, né, a máquina. Ok, queridos? Tudo certinho? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Mais um dia de aula, mais uma aula que para mim foi uma grande satisfação. Né? E agora eu vou estar aí no chat para a gente resolver as dúvidas. Vocês vão colocando as dúvidas, a gente vai tentando conversar aí no chat, ok?